Bom, antes de falar em como melhorar o cenário de ataques de negação de serviço, eu vou falar um pouco o que seria esse cenário de negação de serviço, coisas que a gente tem visto. Eu tentei trazer o de mais atual, eu consegui sobre esse assunto. Aqui são as nossas estatísticas, né, as estatísticas do CERT-BR, que desde 99 a gente sempre lança no começo do ano. Em relação à negação de serviço, em 2014 foi um ano bem atípico, foi um ano que fez que o nosso gráfico achatasse os outros anos, porque em 2014 a gente teve mais de 1 milhão de notificações de incidentes. Em 2015 caiu, mas se você tirar o 2014, que foi bem atípico, a gente continua crescendo a quantidade de incidentes. E o que mudou em 2014 para a gente ter tido, né, esse boom de incidentes? Foi justamente relacionado a ataques de negação de serviço. Não sei se vocês conseguem ver o número, mas até 2013, né, o nosso recorde... O nosso recorde tinha sido de 1.000 notificações, e aí, em 2014, isso foi para 223 mil notificações. Então, isso aqui é o culpado das nossas notificações de 2014 ter crescido. A gente teve que fazer um gráfico aqui, logaritmo, para poder mostrar esses valores. Foi um aumento de cerca de 207 vezes. Se você pensar em que em 2014 foi o ano da Copa, na verdade, eles aconteceram após a Copa, então a gente não pode... A concentração das notificações foi em setembro, que a Copa já tinha passado. Então, em 2015, essas notificações caíram, por isso que em 2015 a gente teve uma quantidade menor de incidentes. Bom, eu vou mostrar mais alguns dados que podem estar relacionados aos ataques de negação de serviço. Isso aqui eu estou abrindo um pouco as estatísticas. A gente tem estatísticas, na verdade, negação de serviço, no total das nossas estatísticas de 2015, foi de 3%. A grande maioria dos ataques foram relacionados à SCAN. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A gente teve um aumento de 48% em relação à SCAN. Em relação ao servidor web, ele passou a ser a terceira categoria com maior quantidade de notificações. Até então, ele era uma categoria bem irrisória, mas se você comparar ela dentro dela mesmo, ela está crescendo muito nos últimos anos. Em relação a 2014, foi um aumento de 128%. E um dos objetivos, né, dos atacantes de invadirem servidor web é justamente instalar ferramentas de negação de serviço. Então, isso daí a gente consegue colocar esse aumento dentro, né, desse cenário que a gente está vendo, dessa grande quantidade de ataques de negação de serviço. SCAN também, mas esse eu vou falar um pouquinho depois. Aqui no Brasil, a gente tem um relatório que foi lançado agora pela Nexus Guard, que coloca o Brasil como o terceiro maior alvo de ataques no mundo. Perde para os Estados Unidos e para a China, principalmente por causa de conflitos políticos entre esses países. No ano passado, na verdade, no último trimestre, acho que do ano passado, o campeão, né, era a Turquia, porque tinha tido todo aquele problema e conflito com a Rússia por causa do avião que caiu. E agora, nesse último, eu acho que a Turquia não aparece nem entre os top 10. Então, para ver que é algo bem específico relacionado a um problema político que teve nesse momento. E o que a gente vê, tanto no Brasil como no mundo, que toda a parte de negação de serviço está diretamente ligada ao hacktivismo. Tá? Então, isso aqui foram as últimas operações que eu peguei do Twitter. Então, são as hashtags que são usadas. As que eu marquei em azul seriam operações mais internacionais, e as outras, né, que não estão destacadas seriam as que envolvem o Brasil. No Twitter, tudo que está relacionado a ataque de negação de serviço tem
aquela hashtag Tangodown ou DDoS. Então, se você procurar por isso no Twitter, você vai encontrar um monte de coisa relacionada às operações. Como operações internacionais, tem essa OP, KKK, que é contra a Ku Klux Klan. Então, eles tentam tirar do ar servidores relacionados ao pessoal, né, envolvido com a Ku Klux Klan. E essa OP ISIS, que é para derrubar tudo que é relacionado a servidores do Estado Islâmico. Aí, entrando em coisas mais nacionais, essa OP Stop Blocking, ela foi criada quando teve o problema do bloqueio do WhatsApp. Então, assim que teve o bloqueio, foi criada essa operação no Twitter. E o principal objetivo dela era tirar do ar o Tribunal de Justiça de Sergipe, que é da onde tinha saído a solicitação, né, de bloqueio. Essa OP Operadoras e a OP Anatel, elas estão ocorrendo. Então, eles estão já há algum tempo, desde que teve, né, todo o problema do limite de banda fixa. Eles começaram com essa operação e eles estão fazendo ataques diários, tentando tirar a Anatel do ar. E eles dizem que, enquanto eles não voltarem atrás, eles vão continuar fazendo essa operação. A gente tem toda a parte de operações relacionadas a grandes eventos. Na época da Copa, para quem acompanhou, tinha o World Cup, que tentava tirar do ar todos os sites associados com a Copa. Só que aí, né, a gente acompanhou isso mais de perto. Qualquer coisa associada à Copa podia virar alvo. Qualquer patrocinador, tivesse alguma coisa, virava alvo nessa época. E agora, no período das Olimpíadas, está tendo essa OP Olympic Hacking, que também está sendo, se vocês procurarem, vocês vão encontrar bastante notícia. As últimas notícias que saiu foi do Brasil 2016 GovBR, que eles estavam tentando tirar do ar, e também tem alguns outros que estão acontecendo, que eles estão tentando tirar do ar no momento, e tem uma lista de confederações de vôlei, de basquete, que eles têm uma lista grande que eles falam que até o período das Olimpíadas eles vão tentar atacar. E aqui as coisas começam a complicar, quando tem essa OP Olympic Hacking e essa OP NIRM. Não sei direito falar isso. O que seria? Tem um grupo que é contrário à Arábia Saudita e que tem um jovem que foi julgado e que está com sentença de morte decretada. Então, o que eles querem é que a Arábia Saudita seja bloqueada, quer dizer, que ela não possa vir nas Olimpíadas. Então, eles estão juntando os dois assuntos. Então, eles falam que, enquanto a Arábia Saudita não for impedida de vir para as Olimpíadas, eles vão ficar, com essa operação, eles vão ficar atacando os sites. Então, a partir do momento que você começa a juntar uma hashtag que deveria ser de uma operação não local, porque a Olimpíada não é local, mas que estava voltado mais às coisas nacionais, com algo relacionado com a Arábia Saudita, quer dizer, esse negócio começa a ter uma proporção muito maior. E essa OP Icarus, OP Shutdown the Banks, the DOS Bank Website, também está acontecendo agora. É um grupo que eles estão querendo tirar do ar instituições bancárias do mundo todo. Na lista tem uns 40 bancos que eles querem atacar. Do Brasil tem o Banco Central. Eles já conseguiram tirar do ar, acho que o Banco da Grécia. E tem essa outra notícia que eu peguei de agora, que 8 bancos eles também já atacaram isso no mundo todo. Então, mas para vocês terem uma ideia do hacktivismo, isso é coisa, semana passada, dessa semana, é coisa que tem, quem olha isso está vendo isso diariamente. Outra questão dos ataques de negação de serviços estão muito associados à extorsão. A gente tem 2 grupos grandes, que é esse DD4BC, que seria negação de serviço por bitcoins. Seria o DD4BC e esse Armada Coletiva, que são grupos de extorsão. Eles mandam e-mail, assim como o ransomware acaba entrando em contato, né, da outra apresentação, eles mandam um e-mail para um site e falam assim, olha, se vocês não pagarem tantos bitcoins, vocês vão ser atacados. Quanto mais tempo vocês demorarem para pagar, maior vai ser o ataque, mais tempo vocês vão ficar fora. Só que até isso, eles descobriram que muitos
Teve pessoas que não pagaram e sofreram ataque, isso logo no início, mas agora isso está meio que não tornando mais a regra. Tem vários grupos, várias pessoas que não pagaram e que não receberam ataque, e que eles estão vendo que esses e-mails que são mandados, na verdade, o mesmo e-mail é mandado para um grande número de pessoas. No e-mail tem um identificador que deveria ser único para eles pagarem esse pedido de extorsão. E, a partir do momento que isso é passado para vários, eles acabam perdendo o controle de quem está pagando. Então, eles falam que toda a operação vai ser anônima, que se você pagar, ninguém vai ficar sabendo se você pagar ou não, mas aquele número, se está associado a 20 pessoas e alguém pagar, ele não vai saber qual daqueles 20 que está realmente pagando. Tá? Então, são notícias que a gente está vendo só que mesmo eles não atacando, tem muita gente pagando e eles estão recebendo dinheiro com isso, porque isso que tem essa notícia que, mesmo com ameaças falsas, eles já conseguiram vários milhares de dólares aí. A área de jogos é uma área também que sofre muito ataque de negação de serviço. É tanto de um jogador tentando atacar outro jogador e aí criando um efeito colateral em todas as redes que esse outro jogador está. A ideia é criar latência para daí ele não conseguir lutar, atirar lá ao mesmo tempo. E tem desde assim, alguém que teve um caso que um fabricante de jogos tirou uma funcionalidade e assim que ele lançou a nova versão sem essa funcionalidade, os jogadores ficaram bravos e fizeram ataque no próprio servidor de jogo. Então, por isso que entra essa outra categoria, qualquer motivo. Então, hoje você não sabe, mas qualquer coisa pode ser motivo para ataque de negação de serviço. Um aluno que tem que entregar um trabalho e não consegue, tenta fazer um ataque de negação de serviço no servidor da universidade para tirar do ar, e depois falar assim, eu tentei mandar, mas vocês que não estavam no ar. Aqueles dados que eu mostrei, que mostra o Brasil como o terceiro maior alvo, eles falam que eu acho que o maior alvo é uma empresa de pesquisa, que eles viram, e que a página que está sendo alvo, na verdade, ali não tem nada demais. Então, eles não entendem muito bem por que aquela página está sendo alvo de ataque. Então, assim, muitas vezes você não vai nem entender por que aquilo lá está acontecendo. Bom, o que mais que a gente tem visto, né? Por que a gente tem tanto ataque? Por que esses ataques são tão poderosos e danosos? É muito reflexo das coisas que a gente vê, da quantidade de vulnerabilidade que a gente vê. Vários servidores de DNS abertos, que estão sendo usados para amplificação, falta de implementação de regras anti-spoofing, serviços necessários abertos, sistemas desatualizados, aplicações vulneráveis, senhas fracas, ou seja, isso é um cenário que, infelizmente, a gente vê uma grande quantidade de sistemas e de equipamentos. Os ataques eles estão cada vez mais danosos, usando reflexão para daí conseguir criar um tráfego maior. Técnicas combinadas que a gente fala assim, a gente tem diversas categorias de ataques de negação de serviço, ataque volumétrico, ataque de aplicação, e geralmente eles misturam esses diferentes tipos de ataque para daí dificultar a detecção e dificultar a mitigação. A gente tem visto vários ataques em que o próprio equipamento de rede ele é o alvo, então eles tentam acabar com a capacidade daquele equipamento, para daí, tirando o equipamento de rede, eles tiram toda a rede que está pendurada naquele equipamento do ar. E muito do que a gente vê são esses smoke screen, ou seja, são ataques que são feitos, mas o objetivo não é o ataque, não é causar indisponibilidade. É você ter toda a equipe de segurança da empresa tentando lidar com esse ataque, todos os esforços para isso, gera uma grande quantidade de log, por exemplo, e aí, naquilo que está acontecendo, que eles estão tratando ataque e negação de serviço, eles não estão vendo outras coisas. Então, muitos dos objetivos do ataque de negação de serviço é furto de dados, que aí o pessoal não vê que tem sistema de arquivo sendo invadido, que aquele está tendo aquele fluxo para fora
da empresa, porque eles estão, na verdade, vendo outras coisas. Falar um pouco de internet das coisas, como diz o Adriano, não passa um dia que a gente não ouça falar sobre isso, acho que hoje ainda ninguém falou, então eu vou falar. Internet das coisas também está mudando bastante esse cenário, e isso a gente já pode ver esse reflexo nas nossas estatísticas. Eu mostrei que o SCAN cresceu muito no ano passado, e Porta 23, que muita gente fala assim, Telnet, ninguém mais usa. Eu já dei a apresentação falando sobre, porque foi invadido por Telnet. Não, mas por que Telnet? Ninguém mais usa Telnet. Na verdade, a grande quantidade dos scans que subiram foi relacionado à Porta 23, TCP. Em 2014 era de 10%, em 2015 a gente já tem 22% dos scans associados a essa porta. Aí, quando você estuda um pouco de internet das coisas, de problemas que estão acontecendo com a internet das coisas, a gente vê que muitos dos equipamentos estão vindo com porta 23 habilitada. Muitas vezes sem senha ou com senha fraca. Então, assim, essa quantidade de scan de 23, a gente pode associar diretamente quando você começa a ver como que os equipamentos, né, relacionados à internet das coisas estão sendo invadidos. E outra coisa relacionada, né, à IoT é o protocolo 1900DP, que é usado pelos equipamentos, né, para descobrir os outros equipamentos na rede, e que, na grande maioria, ele acaba vindo por default habilitado. E ele é usado para ataque de amplificação. Ele amplifica em cerca de 30 vezes o que ele receber. E a amplificação talvez não seja tão grande se você comparar com outros protocolos que têm amplificação bem maior, mas se você pensar na quantidade de equipamentos associados à internet das coisas, esse número cresce bastante. 2012 e 2013, o 1900 DP estava mais do que a posição bem para baixo, e em 2015 a gente já está na 18ª posição. Então, a gente não sabe, nas estatísticas do ano que vem, pode ser que ele saia dessa outras e comece a ter uma categoria própria. Isso eu estou falando de internet das coisas associadas com amplificação. Só que a gente tem visto também vários ataques de negação de serviço com internet das coisas e sem amplificação, justamente por causa dessa grande quantidade de equipamentos. Tem algumas estatísticas que falam que, em 2020, cada habitante vai ter cerca de 20 equipamentos associados, e aí você já vai ter mais equipamento do que a população da Terra. Então, você começa a ver o quanto que isso daí, muitas vezes, nem precisa que ele amplifique. Isso aqui são alguns exemplos que eu peguei associado à câmera. Câmera tem todo um problema de privacidade, que as pessoas podem acessar uma câmera. A gente tem vários exemplos de câmeras com senha default, ou mesmo sem câmera, e a gente tem botnets formadas por câmeras. Isso aqui foi um problema de botnet, só para ter uma ideia, localizar o Brasil ali, da onde estava vindo, né, as máquinas infectadas, só para ver que a gente está participando disso também. Isso aqui também, mas para demonstrar os problemas das câmeras com ataque de negação de serviço. Quem esteve no LACNIC, participou do LACSEC, foi feita uma apresentação em que eles deram um exemplo de um ataque que estava ocorrendo no Brasil, de 300 GB, voltado principalmente para instituições financeiras, governamentais e provedores, envolvendo câmeras que foram comprometidas porque estavam com senha fraca, e todas elas fazendo um ataque de negação de serviço sem ter a necessidade de usar amplificação. Para quem quiser, aqui tem o link da palestra. Bom, como melhorar isso tudo, né? Acho que deu para ter uma ideia aqui de como as coisas estão acontecendo. Um ataque de negação de serviço cada vez mais corriqueiro. Se você associar com a internet das coisas, você tem um cenário cada vez pior. E muitas empresas falam, não, o dia que eu for atacado, eu vou pensar nisso. Mas eu acho que já deu para mostrar que não é mais questão de se eu for atacado, a questão é de quando eu for atacado.
E se você já sabe que você vai ser atacado, o essencial é que você já se planeje para quando isso acontecer, e não que você espere que isso aconteça. Bom, foi pensando nisso que o CertBR já está fazendo um trabalho. Nós temos um manual de administrador de rede, que é de 2003, e ele faz parte do nosso trabalho, assim, vamos atualizar esse material. Mas ele é um material muito grande. Assim, em vez de atualizar um material, que é um livro de boas práticas de administração de rede segura, vamos começar a lançar pequenos documentos para tratar de assuntos específicos. É mais fácil você... quem vai escrever esse documento é quem tem mais conhecimento disso, é mais fácil de você manter atualizado. Então, a gente está com as estatísticas de 2014, que a gente falou assim, está na hora da gente escrever alguma coisa sobre isso. Até tem alguns documentos, mas em português ainda não tinha nenhuma literatura. Então, foi que esse ano eu comecei a trabalhar nisso, eu fiz algumas palestras sobre negação de serviço, justamente com o objetivo de já ir preparando esse documento. E nós lançamos, no final do mês passado, no começo do mês passado, esse documento com recomendações para melhorar o cenário de ataques distribuídos. Eu trabalhei nele, acho que direto, uns 3 meses, até que chegou um momento que eu falei assim, eu não vou escrever um livro sobre isso. Isso é para ser um documento, isso é para ser um livro. Porque tem muito assunto, tem muita coisa, então a gente tentou tratar de diversos assuntos. Em nenhum momento a gente pretendeu ser uma lista exaustiva de opções. A gente também não entrou tecnicamente nas opções. A gente teria que ter alguém só de BGP falando sobre isso. Esse não era o nosso objetivo, é falar sobre os problemas, falar que tem soluções e, principalmente, destacar a necessidade de planejamento, tá? Que não adianta esperar que aconteça para você correr atrás. Impedir o ataque, você nunca vai conseguir, mas é questão de você minimizar o problema, você ter menos danos com isso. Então, essa aqui é a estrutura do documento. Eu não vou falar do conteúdo dele, porque tudo que a gente tinha que falar... Na verdade, negação de serviço é um assunto que já foi tratado em diversas apresentações do GTS. Então, eu falei assim, não quero fazer uma apresentação mais sobre isso. Então, todo o conteúdo do documento, tudo que eu teria para falar, está aqui no próprio documento. Esse aqui é o conteúdo básico dele. Tem toda uma parte inicial de falar quais são os tipos de ataque, sabendo que tem diferentes tipos. Cada empresa pode falar se é um ataque de aplicação, é um ataque volumétrico, como é que eu vou me proteger de cada um deles. Então, teria essa parte mais de classificação, mais de introdução. Essa parte que eu acho que seria o grande diferencial do documento, que seria, a gente tem várias empresas que estão recebendo ataques de negação de serviço, cada vez mais volumosos, cada vez piores. Mas de onde está vindo esse ataque? Quem que está gerando esse ataque? O que cada um pode fazer para reduzir essa quantidade de ataques? Então, aí a gente falou, diferentes setores, diferentes áreas da internet. A gente viu sobre a visão de um usuário final. O usuário final, a gente tem aquele que participa voluntariamente. Eu sou contra o bloqueio do WhatsApp, então eu vou instalar uma ferramenta lá, vou acessar um site, vou pegar um LOIC lá e vou pôr o meu computador atacando. Então, a gente tem esse perfil. E a gente tem um perfil, que é o da grande maioria, que tem máquina infectada, que não sabe o que está acontecendo e não sabe que a própria máquina dele está participando de um ataque de negação de serviço. Então, foi falado para o usuário final, mas como um administrador como alguém pode conscientizar o usuário sobre isso, sobre esse problema, como ele pode estar sendo usado para isso. A parte de desenvolvedores de aplicação web foi, na verdade, a parte que eu mais gostei de escrever, que aí a gente vai para ataques de negação de serviço, a camada de aplicação. Quer dizer, só isso aqui, se pegasse só essa parte, já daria um documento só de boas práticas de programação segura. Então, a ideia aqui é como não deixar que a sua aplicação seja invadida e que daquele servidor, saia um ataque de negação de serviço.
A gente tem casos de botnets formadas apenas por provedores web e que foram usadas para a Operação Ababil, que era para tirar os bancos americanos do ar. Então, essa parte aqui foi uma parte que eu achei bem interessante de escrever. Aí, toda a parte para administradores de rede, de boas práticas de administração, e também uma parte para provedores, tanto na parte de que os serviços que eles ofereçam não sejam abusados, mas também todo um problema relacionado à CPE, toda a parte relacionada a modems, esses equipamentos que estão sendo muito abusados, são aqueles equipamentos que estão na casa dos usuários, vários com senha default, e que esses equipamentos estão sendo abusados para gerar ataques de negação de serviço. Então, o objetivo daqui foi falar principalmente sobre isso, proteção desses equipamentos. E daí, a parte que seria mais para quem está sofrendo o ataque de negação de serviço, que aí seria a parte de preparação, que acaba sendo a parte maior, que é a parte onde tem que colocar mais recursos e mais tempo, como detectar, como analisar. A parte de mitigação acabou ficando muito pobre, na minha opinião, porque, na verdade, a mitigação volte para a preparação. Então, na hora que você está sofrendo, depende muito daquilo que você se preparou. Então, você vai colocar, você vai ativar filtros, você vai ativar coisas que você já deixou preparada antes. Então, eu falo assim, na parte de mitigação acabou ficando meio... Porque assim, quase tudo eu já falei na parte de preparação. Tem coisas que podem ser feitas no momento, assim, não é porque também se preparou, não se preparou, que não vai fazer nada. Mas, né, se você tiver os contatos do seu upstream já definidos antes, é muito mais rápido de você entrar em contato do que você ter que ir lá e procurar, será que meu contrato tem alguma cláusula, tem alguma coisa que o meu upstream vai colocar, né, alguma mitigação para me proteger? Não sei se tem. Tá, isso estaria no contrato? Qual que é o custo disso? Então, você se preparando, você consegue isso bem mais rapidamente. E o que fazer após o ataque? Né? Acabou o ataque, aí você vai ver, tá, essa parte não funcionou direito, essa parte poderia ser melhorada. E como parte, né, desses documentos que o CERT-BR está escrevendo, tem um outro documento que foi lançado o ano passado, que é com recomendações para notificação de incidentes de segurança. Então, isso aqui um assunto mais amplo que apenas negação de serviço. São vários modelos, notificação de... Notificação de defacement, de fraude. Então, são vários tipos de notificação. Só que... Deixa eu só voltar aqui. Para quem faz notificação, tem também toda a parte de como obter contato, aí a gente fala de RUIs, vários exemplos. Esses modelos, eles têm em português e têm em inglês. Se alguém quiser baixar, pode usar sem problema esses modelos. Mas, na parte específica de negação de serviço, já tem 2 modelos de notificação. Então, a gente já deixou um destaque. Se alguém estiver sofrendo um ataque de negação de serviço, tem alguns modelos que pode usar para notificar. Isso acaba fazendo parte da preparação também, de você já ter esses modelos prontos e não, na hora, começar a pensar no que você vai colocar numa notificação. Tá, esse é um trabalho que está sendo feito. Assim, a gente lançou essa primeira versão porque tinha que lançar. Eu falei, não, a gente não vai ficar... O tempo que eu tivesse, eu estaria me dedicando a isso. Então, vamos lançar, vamos ver como é que está e vamos ver com a comunidade o que está achando. Então, só da gente lançar, a gente já teve alguns feedbacks. Antes de lançar, a gente passou para 3 revisores externos. Um dos revisores é o Wilson, que está aqui, porque ele fez uma apresentação também sobre negação de serviço. Então, para ver com pessoas que estão trabalhando sobre isso, né, como é que estava o documento. Então, passou por 3 revisores. Depois que a gente lançou, a gente já teve alguns feedbacks de coisas que a gente pode melhorar. E esse documento foi apresentado no LACNIC. E, na verdade, assim que a gente lançou o documento, o Carlos Martins, para quem conhece, já se ofereceu, já traduziu para o espanhol. A gente só está esperando detalhes de uma figura lá, que tem ele passar a tradução de uma figura para a gente gerar
essa figura em espanhol, mas assim que definir isso, já vai ser lançado a versão em espanhol. A gente não sabe se vai estar no LACNIC ou se vai estar no CertBR. Essas coisas ainda estão sendo definidas, e a ideia é fazer a tradução dele para o inglês. E se alguém tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode mandar para o doc@cert, que é o nosso e-mail genérico para qualquer coisa relacionada à documentação, ou pode mandar diretamente para mim, miriam@certbr, se alguém tiver, isso aqui está errado, ou você poderia ter falado mais sobre isso, também a gente está aberto a sugestões, e a gente quer realmente sugestões para poder fazer um material que seja útil e que atenda a vocês. Bom dia, Rafael, da Omni Telecom. Em outros eventos, o pessoal ficou de fazer um grupo referente a esses problemas de DDoS, né, uma comunidade, porque hoje nem todo mundo tem poder aquisitivo para comprar um firewall para segurar a pancada de ataque que venha externo, seja SymFlood ou esgotamento mesmo do link. Nesse projeto ali, você postou aquele outro e-mail, está se tratando referente a isso, se junta ao pessoal, ou é só... Não, você falou que essa ideia de criar um grupo surgiu da onde? Em outros eventos do GT, a gente estava se reunindo para ver sobre isso, né? Grupos, porque hoje até para a gente conseguir investigar sem ter até valor mesmo, pagar um BGP para eu anunciar os blocos lá, as operadoras hoje cobram o serviço também, né? Se a gente for pegar só comprar o link é um valor, se a gente for comprar com Firewall, já cobra o valor 50% mais caro. Não. Vocês não têm ideia de algum assim, um aumento... O próprio NICBR, com esses PTTs, fazer alguma coisa para a gente conseguir mistigar esses ataques? Eu não sei se alguém outro do NICBR poderia falar sobre isso, mas do lado do CERT, não. O nosso trabalho seria mais esse de segurança mesmo e de fornecer material sobre isso. Agora, sobre outros grupos de trabalho, realmente a gente não estava considerando aqui. Então é interessante a gente começar a pensar. Tá bom, obrigada. Oi, Miriam Danton. Internet São José dos Campos. Em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o convite naquele e-mail na lista do GTR. Sou meio culpado pela minha estar aqui. Se não gostarem, vocês falam com ele. Parabéns, apresentação muito bacana. Mais ou menos na mesma linha do que ele falou, é uma sugestão de que esse trabalho seja levado junto com o IXBR, porque eu acho que o IXBR pode ter um papel interessante na mitigação de DDoS. Na verdade, assim que eu acho que o primeiro feedback que a gente teve do documento foi do Ascencio, que ele falou assim, tem uma apresentação que eu fiz sobre negação de serviço, usando o BGP, como evitar. Eu falei, realmente, isso daí... Eu acabei consultando a apresentação dele, mas eu não acabei esquecendo de colocar nas referências. Mas aí eu vi que tinha outros materiais que a gente poderia ter usado. E agradeço a sugestão, a gente pode conversar internamente sobre isso. Então, quem sabe no próximo PTT Fórum não vai ter uma apresentação junta, Miriam e Ascenso aí, sobre progressos nessa área. Cadê o Ascenso? Está aí? Ele foi embora ontem. Sou o Abner, da Algar Telecom. De todos os problemas que você apresentou aí, Porta 23, 1900, ali não está citado, mas DNS, NTP, a gente percebe um padrão. A falha está na aplicação. Então, é sempre explorando vulnerabilidade em aplicações. E a gente fica aqui discutindo como conter isso, gerando estatística e tal, mas a gente não trata a causa raiz. Eu queria saber se não existe uma forma de por exemplo, o CERT, com a força que tem, pressionar fabricantes para que tenhamos mais qualidade dos softwares, porque não adianta a gente ficar fazendo só medidas de contenção se a gente não melhorar a qualidade do código que está sendo desenvolvido e entregue para o usuário final. Ele não tem que saber, ele não tem que ficar se preocupando com essas atualizações. Ele tem que receber algo de qualidade. Então, a gente tinha que partir de um órgão maior, uma pressão pela qualidade do código entregue. Por exemplo, as câmeras que serão cada vez mais presentes aí no dia a dia. Então, está nascendo tudo muito... põe para funcionar. E não é bem assim. Queria
que ter mais critério aí no desenvolvimento. Em relação às CPEs, a gente começou um trabalho já no ano passado de tentar falar com provedores sobre isso, sobre o problema, né, desses equipamentos estarem sendo invadidos. Então, a gente já começou um trabalho sobre isso. Em relação à aplicação, como você mesmo falou, é uma área que a gente está atuando, mas na área de... A gente tem feito diversas palestras sobre programação segura. Na Campus Party, teve uma palestra minha e do Jonathan falando sobre isso. Teve um workshop sobre programação segura. Então, esse é um trabalho que a gente está investindo bastante, que é uma área que eu também estou atuando bastante. Então, a gente tem feito isso, mas tentando pegar a base. No W3C, nós apresentamos sobre isso também, mas tentando chegar nos programadores para mostrar que tem opções que ele ter um programa seguro, na verdade, isso vai trazer mais crédito para ele, mais dinheiro. Então, a gente tá fazendo um trabalho disso, sim. Não relacionado à palestra, mas relacionado às OPs aí, a OP Olimpíadas. Na época da Copa, a gente teve uma reunião junto com o Registro, lá com a Cristine, onde foram reunidas as operadoras para discutir medidas de contorno ou de ficar pronto para ataques, não só lógicos, mas também ataques físicos às estações para negação de serviço. Relacionado àquela, vamos dizer, aquela hashtag ali, tem alguma coisa do CERT andando em relação à preparação para as Olimpíadas? Sim, a gente está... Na época, inclusive, o Exército estava envolvido e tal. Sim, a gente está desde Copa das Confederações, a vinda do Papa para cá, desde essa época a gente está trabalhando nos grandes eventos. A ideia das Olimpíadas é fazer o mesmo trabalho que foi feito na Copa. Tem tido reuniões, eu, inclusive, participei de umas reuniões com o CDCiber, que é o grupo que está responsável por isso. Foi feito um treinamento, a Cristina e o Cláudio fizeram um treinamento para 50 pessoas do CDCiber e das áreas ali que vão atuar diretamente nas Olimpíadas. As Olimpíadas é um pouco diferente, porque a gente tem na verdade, as Olimpíadas é uma empresa, né? Então, assim, tem o pessoal que representa a empresa, que é as Olimpíadas, que é paga para isso. Então, a gente tem um trabalho, mas muito depende do nosso contato com essa empresa. Na Copa, não. A Copa já era algo mais nacional mesmo, é um pouco diferente. Oi, Ayub da UPX. Nós fornecemos mitigação de DDoS aqui no Brasil. Eu queria reforçar um pedido que foi feito no PTT Fórum ligado à mitigação de DDoS, que é a falta de black hole no PTT gerenciado pelo XBR. Nesse modelo de negócios, quando você contrata alguém para mitigar o DDoS para você, você contrata um patamar de proteção de 50 GB ou 100 GB, e quando se passa esse patamar, o ataque há um black hole. Como o PTT não suporta, o que acontece com os alvos, eles são retirados do PTT pela empresa que protege ou pela própria operadora. Então, reforço o pedido aqui aos presentes e à comunidade para que a gente tenha no futuro black holes no PTT. Obrigado. Sobre isso eu não posso falar nada. Wilson, Itaú, parabéns primeiro aí, Miriam, pela apresentação. A minha colocação seria uma sugestão para as operadoras aí, quem estiver presente, quem estiver assistindo, da disponibilidade deles começarem a falar flow spec com os clientes que se dispuserem para isso, né? Porque com Community Black Hole eu efetivo o ataque, né? Se eu sou, por exemplo, um banco, se eu sou um e-commerce e eu coloco o meu IP em Black Hole, eu tirei o meu serviço do ar, né? Então, com Flow Spec eu consigo controlar as origens, né? Ele tem uma ação que é de rate limit, se você set esse rate limit a 0, eu dropo os atacantes, né? Que é muito melhor do que eu dropar o meu próprio serviço. Já é um protocolo bem evoluído, o Juniper implementa, a Cisco implementa, linha SR, linha MX. E até a questão do PTT, foi até uma conversa que a gente teve no almoço ontem, uma sugestão seria o PTT colocar um roteador lá com interface de 100 GB, disposto a falar flow spec com os clientes. Em momento de ataque, eu posso anunciar o meu prefixo mais específico para esse cara, ele repassa para a TM, então ele traz o tráfego para ele, e aí via flow spec eu sinalizo quais IPs de origem eu quero que o tráfego seja colocado em rate limit ou dropado. E assim, e também, a gente sabe que operadora, o cliente que está sob ataque, ele não
ele quer que bloqueie o ataque, né? Então, assim, se ele não tem um serviço de clean pipe contratado, ele fica ligando para a operadora pedindo para colocar CL, etc. A gente sabe que não escala, não tem como a operadora fazer isso, então o flow spec aí seria uma boa alternativa, e até para a operadora não ficar comprando Arbor, Rador, etc. e o resto da vida, né? Os ataques só aumentam, você vai ter que ficar aumentando a capacidade. Tiago Dalgar, para responder a pergunta que ele fez sobre o BGP Flow Spec, né? A gente fez uma investigação para saber até onde isso era viável ou não, né? A operadora provê, junto com o serviço de trânsito, internet, um protocolo BGP Flow Spec que permita essa mitigação automática e dinâmica, né? E nas pesquisas que a gente fez, descobrimos que só existia uma operadora das grandes no mundo que oferecia isso, que era a N-Layer, que agora é GTT, lá nos Estados Unidos. E tem uma apresentação que eles fizeram, se eu não me engano, na NOG, quando eles pararam de oferecer isso para os clientes. Porque eles tiveram tantos problemas com o código, né, com a estabilidade disso nos roteadores, das bordas, que eles não preferiram descartar esse produto. Então, hoje, você tem praticamente pouquíssimas opções, provavelmente alguma operadora pequena possa até ter, mas das grandes operadoras que prestam serviço de trânsito na internet, ninguém está oferecendo isso por falta de estabilidade e maturidade do código do Flow Spec, principalmente na interoperabilidade, quando a operadora trabalha com um fornecedor A e o cliente tem um fornecedor B. Então, nesse ponto, eu acho que cabe aí cobrança, né, dos clientes, das operadoras e dos clientes, aos fornecedores, fabricantes, para que deixem esse código mais estável, para que a gente possa chegar a oferecer isso sem prejudicar a sua rede, como aconteceu com a N-Layer.